Vamos lá, galera, vamos por partes. E hoje aqui comigo, ó, retomando 1984, George Orwell. Galera, esse livro é incrível. Um verdadeiro representante da literatura universal dando um show sobre temas recorrentes. Bota recorrente nisso. Em meio ao clima de redução de liberdades individuais, censura e retrocesso dos direitos que a distopia de 1984 de Orwell se faz, além de interessante, necessária, cada vez mais crítica, apontando para diversas formas de protesto, inclusive o sexual. Contudo, é preciso ficar atento a motivos e finalidades, pois a obra de Orwell, uma primeira folheada, apresenta a frustração sexual, não a expressão. Isso por ser um excelente meio de controle pelo Estado oceânico totalitário. A vida não é fácil para Winston, o principal da história. Ele vive um mundo distópico, uma sociedade ditatorial que vigia e regula cada atitude de seus cidadãos, seja onde for, inclusive entre quatro paredes durante as intimidades. Na realidade, em 1974, o sexo é visto exclusivamente como um instrumento, uma forma de reprodução, sendo o prazer discriminado por motivos políticos. Peraí, esclarece logo esse ponto de sexo e política. Como assim? Se bem que os políticos gostam de... Calma, já explico. Depois de ver o casamento reprimido sexualmente, já que a esposa de Winston parecia desprezar o corpo dele, aturando o ato sexual mais como um dever social do que outra coisa, ele conhece Julia, uma jovem com quase metade da sua idade, integrante da Liga Juvenil Anti-Sexo. Sem parar para pensar muito, já dá para imaginar mais ou menos o que vai acontecer entre Julia e Winston, não é? Mas o interessante mesmo é como acontece. Devido ao cargo de cada um em órgãos do governo, até para flertarem, ambos têm de recorrer a estratégias que mais parecem manobras retiradas de um filme de espionagem. Por exemplo, eles se encontram em locais públicos e trocam informações rápidas por bilhetes, sem olhar um para o outro, simulando como se estivesse fazendo outra coisa aleatória. Enfim, finalmente com o encontro marcado, as devidas atenções desviadas e a garantia de não serem seguidos, o casal se encontra numa clareira no meio de uma floresta. Oh, que romântico. Não é bem por aí não. Winston não demora a revelar todo o desprezo e fúria que sentira por ela a princípio. Sentimentos que levariam a fazer as piores coisas com ela. Sentimentos que em parte persistiam até aquele instante, por suspeitar dela como agente da polícia das ideias. A que Julie responde: pensou que eu me dedicava de corpo e alma ao partido, uma garota de palavras e gestos puros, e achou que na primeira oportunidade eu provocaria sua execução, denunciando como criminoso do pensamento? Chega a dar um frio na espinha quando ela fala isso, fala a verdade. Não duvido que Winston sinta o mesmo, pois seria a deixa perfeita para atraí-lo. Mas não acontece. Entenda, a suspeita que Winston sente é comum e planejada pelo partido, pois ela objetiva minar relações ou uniões de qualquer tipo. Isso em sua forma mais básica. Sabe a frase "tudo começa pequeno"? Em outras palavras, até namorar é proibido, o que torna qualquer aproximação suspeita. A própria Julia revela que teve de tomar suas precauções quanto a Winston. Então, Julia retirou o macacão que vestia de forma tão ousada que para Winston pareceu como se ela aniquilasse toda uma cultura. Percebe como essa descrição reflete a visão política de Winston? Como se o que o excitasse não fosse só a bela jovem despida à sua frente, mas também o ato proibido, o fetiche, o protesto, a revolução. Não para por aí. Winston descobre que ela fizera aquilo com vários. O coração de Winston deu um salto. Ela perdera a conta das vezes que fizera aquilo. Oxalá tivessem sido mesmo centenas, milhares de vezes. Tudo que sugeria corrupção deixava-o repleto de uma doida esperança. Mas que... isso porque ela é integrante da Liga Juvenil Anti-Sexo, hein? Mas a atitude dela naquele momento reflete liberdade. Winston e Julia, dentro da sociedade, são apenas parte de um todo, como células do sistema que não pode falhar, que os obriga a agir com perfeição e conformidade, independente do seu ódio pelo mesmo sistema. Fazendo um paralelo com o sistema biológico,
sabemos que uma única célula doente pode culminar na destruição do todo, certo? Então, naquele instante com Julia, quando ele descobre sobre a promiscuidade dela, ele se sente corrompido, como se fizesse parte do vírus que representaria o fim do sistema do partido. Na verdade mesmo, não importa, ele estava livre para ser o que fosse, fazer o que quisesse, independente do mal para o todo. Isso faz com que ele sinta também esperança. Deu para perceber. E tudo isso só porque uma garota resolveu fazer sexo com ele. É muito carente esse Winston, fala sério. Não deixa de ser. Mas bora entender melhor os sentimentos dele antes de julgar. A experiência desse mundo de castidade forçada pelo Estado desperta algo estranho. Não há naquela sociedade uma única pessoa que não tenha traços de neurastenia. Quê? Devagar. Relembrando, esse é um mundo em que as pessoas lidam e atuam constantemente com ações forçadas, ideias obsessivas instigadas pelo governo. Imagine a quantidade de fraquezas ou problemas psicológicos e físicos que isso desencadeia. Os cidadãos são vigiados e reprimidos constantemente, agindo como robôs, até nas próprias casas. E para completar, não tem o afeto de ninguém, seja amigo ou parente ou cônjuge. Lembra da esposa de Winston? Aquela atitude era dita normal. Caraca, não é exagero. A falta de empatia é perigosa. E no universo de 1984, esse perigo é potencializado. Assim é comum os cidadãos transmitirem fracasso por não conseguirem confraternizar ou se satisfazer, seja imediatamente ou a longo prazo. Antigamente, um homem olhava para o corpo de uma garota, via que ele era desejável e a coisa ficava por aí. Hoje, porém, não havia como sentir um puro amor ou puro desejo. Nenhuma emoção era pura, pois tudo estava misturado ao medo e ao ódio. E ainda não terminei. Portanto, antes de pular para a próxima parte, segue o canal, deixa seu polegar para cima e faça um comentário. Valeu!